Glória a Deus, olá, tudo bem com você? Estamos aqui para finalizar o nosso estudo sobre o livro de Levíticos e eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, agradecer a você pelo empenho, pela dedicação, mesmo a dificuldade, em meio a tantas dificuldades que a gente teve em relação ao livro, mas você se comprometeu aí em estar assistindo os vídeos. Eu tenho certeza que uma oportunidade que você tiver, uma ministração que você ouvir a respeito desse assunto, você vai se lembrar da palavra e você vai ter conhecimento e clareza nas ministrações sobre esse tema. Eu queria mostrar um louvor aqui que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Eu creio que esse louvor vai falar com você, vai falar no seu coração. Eu creio que o Senhor vai se manifestar de uma forma bem profunda. Eu creio que não foi em vão esse estudo, esse propósito do Senhor para as nossas vidas. Eu tenho certeza que de alguma forma o Senhor falou com você. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe clareza ao seu coração em relação a esse assunto. E eu tenho certeza que a gente está preparadas para estar servindo ao Senhor. Então, louvado seja o Senhor por cada vida que está aqui, cada vida que se dedicou, independente se você terminou ou não, independente se você conseguir concluir ou não, mas depois você assiste e eu tenho certeza que o Senhor continuará te abençoando. Então, abra o seu coração para a gente ouvir a canção e o que o Senhor tem para nos falar. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Pois estás comigo. Recebe essa canção no seu coração. Não estou sozinho. Aleluias. Ela é profética sobre você. No esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. A música fala muito comigo e hoje o Senhor me fez lembrar dela. E ela tem duas coisas que falam muito ao meu coração. Primeiro, sobre Jeová Jireh, né, que é o Deus provedor, Deus que provê. E fala sobre a provisão de Deus, né, em todos os sentidos. E o Senhor proveu o Salvador, né? O Senhor proveu o sacrifício perfeito, que é Jesus. Então isso traz muito sentido porque a gente está estudando, né? E essa música fala muito também sobre fé ao meu coração. Principalmente na parte que fala assim, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. E eu acredito que faz muito sentido no que a gente está estudando, porque eles criam, né, em tudo aquilo que eles estavam fazendo. Eles faziam todos os sacrifícios mediante a fé. Eles acreditavam o quanto aquilo tinha significado, o quanto aquilo teria impacto na vida deles, né? Então, é muito sobre isso, a nossa vida com Jesus, a nossa caminhada com Jesus. Muitas coisas não vai fazer sentido, mas a gente não vive por aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê. Né? Então, a fé é isso, né? Lá em Hebreus 11, vai falar sobre a fé, e vai falar que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas porém aquilo que se espera, tá bom? Então, a gente vai começar o nosso estudo no capítulo 16, que vai falar sobre o dia da expiação. O que era esse dia da expiação? Ele está posto dentro das festas, tá? Nós servimos a um Deus festivo, um Deus que ama a festa, a alegria. Esse dia, o dia da expiação, era considerado um dia festivo, tá? Então não é errado a gente comemorar nenhum tipo de festa. O nosso Deus tinha prazer em ver aquele povo celebrando, assim como o Senhor tem prazer em nos ver celebrando, conquistando, né? Agradecendo a Ele. Então nós servimos aí um Deus festivo. Então o dia da expiação, capítulo 16, também está colocado dentro das comemorações, entre outras que a gente vai estar vendo aí, tá? O que significava o dia da expiação? Era um dia de perdão, né? Era comemorado, era realizado uma vez ao ano, era feito pelo sumo sacerdote, né? Então somente Arão podia fazer o ritual do dia da expiação. Então era uma vez por ano onde ele entrava no lugar santo dos santos, né? No tabernáculo. Eu vou ver de pôr uma imagem aqui sobre o tabernáculo. Ele se dividia em duas partes, né? Fora o pátio, o átrio. Então, a primeira parte, os sacerdotes podiam entrar, tinham acesso também, mas porém a segunda parte, onde ficava somente a Arca da Aliança, era somente o sumo sacerdote que entrava uma vez ao ano para fazer a expiação pelos pecados dele, da família e de toda a nação. Então, era como se fosse um acerto de contas, uma vez ao ano era realizado esse ritual. Ele tem muito sentido também de um encontro, o encontro entre o sumo sacerdote e o Pai, pois só ficava ali o sumo sacerdote na presença
aliança de Deus, que era representada pela Arca da Aliança. E ali ele oferecia sacrifícios em favor dele, da família e de todo o povo. Ele tinha todo um ritual de trocar as suas vestes, de colocar vestes limpas, uma vez oferecido sacrifício por ele mesmo, pela sua família. Depois ele realizava um segundo sacrifício, que era no sentido sacrifício pelo povo, né? E eu fico imaginando como que não era, né, estar naquele lugar, né, tipo, ele se preparou para estar naquele lugar, e era uma vez por ano que ele entrava ali. Eu fico imaginando a sensação, os pensamentos, né, o que se passava pela cabeça dele, né, lembrando aqui que todo ritual representava a santidade, para eles terem e ser gerado no coração deles a responsabilidade com as coisas de Deus, o quanto isso era sério. Então eu acredito que para o sumo sacerdote, além da responsabilidade de estar ali, eu acredito que era um sentimento de muita honra, né? Ele poder estar diante de Deus, ele poder ser ali o mediador entre os homens e Deus. Lembra que o sacerdote, ele representava esse mediador, ele representava, ele estava no meio entre Deus e os homens, né? Então eu fico imaginando como que não deveria ser para ele, né, o momento dele entrar, estar diante da presença, da Arca da Aliança, sabendo quais eram os elementos que estavam ali dentro. Não sei se você sabe, mas existia 3 elementos dentro da Arca da Aliança. Existia as tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos, existia uma porção do maná e existia a vara de Arão, que a vara de Arão floresceu, uma passagem bíblica que eu vou pôr a referência aqui para você ver, quando Deus ele faz a seleção das tribos entre as quais eles escolheriam, né, uma tribo para exercer aí a sua função sacerdotal, e na qual o Senhor escolhe Arão, né? Então eu vou pôr a referência aqui para você, e para você ver que as varas estavam secas, e somente a vara de Arão floresceu. Então essa vara é contida dentro da Arca da Aliança, né? Então esses elementos têm um símbolo muito importante, né? Que as tábuas que representam a lei, o maná que representa a provisão de Deus, o sustento de Deus, o cuidado de Deus com a nossa vida, e a vara de Arão que representa ali o florescer, né, do Senhor, mesmo que seja impossível diante dos nossos olhos, o Senhor faz, né? Então olha que lindo, né? Então acho que isso não pode morrer, eu acho que isso deve continuar dentro de nós até os dias de hoje. É uma honra a gente poder ser escolhido pelo Senhor para estar servindo na obra dele, né? Então que a gente possa ter em mente esse temor e essa santidade. O dia da expiação era um dia totalmente dedicado ao Senhor por todas as pessoas, tá? E era um dia também de jejum absoluto. Embora era tido como um dia de festa, mas o propósito ali do dia da expiação era literalmente no sentido de humilhação. O jejum, ele representava isso, né? A humilhação, a purificação, o quebrantamento, o perdão, o encontro, né, do homem com Deus naquele momento ali. Então tinha todo um preparo, todo um anseio para que chegasse esse dia, né? Era um dia de purificação. É interessante também a gente ver que a expiação, ou seja, a oferta ali para ser alcançado o perdão e a salvação ali do povo mediante a Deus, era pelo santuário também, era por todos os elementos, pelo altar, pela tenda, pelo sacerdote e pelo povo. Então, o sacrifício ali era feito por todos os elementos, por tudo que era de Deus. Tudo que era de Deus tinha que ser santificado nesse dia. Então, era um dia de uma preparação total e atraía muita glória de Deus para aquele lugar. Imagina todo o povo, toda uma nação em jejum e tudo sendo consagrado ao Senhor. Vocês imaginam a glória de Deus como não se manifestava no meio deles? Então, esse era o propósito, né? Esse era o motivo, né? O motivo era alcançar o perdão de Deus, né? Era esse dia de acerto de contas, e no final desse dia eles tinham uma comemoração, eles festejavam, né? Então, assim, é muito lindo ver o quanto Deus, ele se preocupa com os detalhes, o quanto Deus, ele nos permite viver, a gente celebrar, a gente se alegrar, né? Então, no final do dia, eles festejavam, eles se alegravam pelo perdão, eles se alegravam por Deus ter ouvido as suas orações, pelas misericórdias do Senhor, né? Então, olha que lindo. Então, o dia da expiação, é interessante também deixar claro aqui que ele era feito num sábado, sempre caía num sábado, né? Que antecedia aí a festa dos tabernáculos, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o afligir da alma que fala no texto, né, tá relacionado à prática do jejum, né? Então o jejum, ele aflige a nossa alma, né? Então essa expressão que está no texto refere-se ao jejum. Uma outra coisa que é interessante a gente falar é sobre o bode Azazel. Azazel a gente não tem muito conhecimento, não fica muito claro o que seria Azazel, mas tem muitas linhas de ensino teológicos que apresenta esse nome como o lugar para onde esse bode ia, né? Que a Bíblia vai mencionar que um homem era preparado para tirar o bode, né? Que era a oferta, o sacrifício. Então o bode Azazel era um dos sacrifícios, porém esse sacrifício não foi feito dentro do tabernáculo, em cima do altar, né? Ele foi tirado para fora do acampamento, né? E tinha uma pessoa específica que provavelmente era da tribo de Levi, e esse homem, ele estava preparado para levar essa oferta, né, esse sacrifício para fora do acampamento, né? Era feito o ritual da imposição de mãos, né, demonstrando ali a transferência do pecado de toda a nação, de todas as coisas que foram contaminadas no sentido do tabernáculo, dos elementos, do altar, porque assim, eram muitos sacrifícios oferecidos durante todo um ano. Então era como se diante do
Senhor tudo aquilo ali estivesse contaminado. Então era um dia de acerto de contas, né? Era um dia onde tudo aquilo ali precisava ser consagrado ao Senhor para poder começar tudo de novo, né? Então sempre lembrando que tudo aponta para Jesus. Então lembrando que Jesus, ele não precisou morrer mais de uma vez. Jesus, ele não precisa morrer até os dias de hoje. Uma única vez foi o suficiente. O sacrifício de Jesus foi perfeito, é perfeito e sempre será perfeito, né? Então assim, sempre apontando para Jesus. Então era necessária essa purificação anualmente, né, de todas as coisas. E hoje mostrando que em Jesus já não há mais essa necessidade, né, porque o sangue de Jesus é santo. E uma observação aqui, existe várias linhas teológicas também que apontam esse bode, Azazel, né, como a Bíblia menciona, como se ele tipificasse o mal, né, como se ele representasse ali o demônio. Porém, por um outro lado, como tudo vai trazer o sentido para Jesus, eu sigo essa linha de pensamento onde esse animal sendo oferecido em sacrifício também representa Jesus, porque quando Jesus foi crucificado, a Bíblia fala que ele foi tirado para fora da cidade, né? E sobre ele foi levado todos os pecados, né? O castigo que nos traz a paz hoje, é o que fala lá em Isaías, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então, o ato de imposição de mãos, né, do sacerdote ali, de imposição e que significava a transferência do pecado, esse animal, eles terem essa prática, esse ritual e tirar esse animal para fora do acampamento, traz esse sentido, traz esse simbolismo de esse animal também representar Jesus, tá? Então é interessante a gente falar sobre isso também, tá bom? Então aqui a gente termina o resuminho do capítulo 16 de Levíticos e vamos para o capítulo 17, onde vai falar sobre a idolatria, né? O Senhor frisa muito sobre idolatria no capítulo 17. O capítulo 17 vai falar sobre idolatria, né? Por quê? Porque nesse momento do povo, exatamente nesse momento, o Senhor está trazendo eles de volta, né, para um culto somente dedicado ao Senhor, porque era muito normal na prática deles, né, do tempo de vivência no Egito, eles oferecerem culto a outros deuses, né, era muito comum eles oferecerem sacrifícios em qualquer lugar, em qualquer momento e para outros deuses. Então o Senhor está trazendo eles de volta, né, para o centro da vontade de Deus e Deus se colocando como centro na vida deles. Então é muito interessante a gente ver alguns detalhes do capítulo 17, onde aponta muito para essa questão da idolatria, né, é onde o Senhor vai falar muito sobre o descumprimento da lei, o Senhor vai falar muito a respeito do sacrifício, todo e qualquer sacrifício ser feito somente no tabernáculo, porque eles tinham esse hábito também de sacrificar, como eu disse, em qualquer lugar, e o Senhor não queria que eles fugissem do propósito. O propósito era o tabernáculo, o propósito era Deus no centro, o propósito era somente Deus ser cultuado. E isso tipifica muito a igreja hoje, onde nós, pessoas, nós não somos igreja sozinhos. Nós somos igreja em conjunto, em unidade. A gente cultua o Senhor, existe um ambiente, né, onde o Senhor... Então, não que o orar sozinho, o adorar sozinho não represente, claro que representa e representa muito, é muito importante para o Senhor. Mas o Senhor, ele dá uma importância muito grande para a comunidade, para a unidade, para o corpo de Cristo, né? E eu não consigo ser corpo de Cristo sozinha. E o corpo de Cristo, ele representa membros, né? Então, o corpo é composto por membros, não é um membro só que compõe o corpo, são vários, né? Então, esse capítulo, ele traz muito o sentido de estar na igreja, quando Deus pede para que os sacrifícios fossem oferecidos no tabernáculo, né? Então, ele representa muito isso. E é interessante a gente frisar também o quanto Deus, ele se importava e se importa até hoje com o cumprimento da lei. Então é necessário a gente cumprir a lei do Senhor, a gente precisa dar importância. Então quando não era cumprida a lei e a penalidade era de morte, porque diante do Senhor essa pessoa era considerada como uma pessoa pagã, porque essa pessoa não tinha responsabilidade, não se importava com a santidade de Deus, não se importava com a reverência, com o tabernáculo, com as coisas sagradas do Senhor, né? Então a falta de cumprimento da lei representava muito isso, né? A pessoa não levar aquilo como prioridade e nem dar a devida importância às coisas do Senhor. Então, por isso que existia a penalidade de morte. Uma outra coisa muito importante para a gente falar aqui é a respeito de quando a igreja nasceu, a igreja primitiva, lá no livro de Atos, eu vou pôr a referência aqui, vai falar sobre o primeiro concílio, né? A primeira reunião que os líderes da igreja fizeram, né? Os discípulos fizeram ali, para estar discutindo sobre alguns assuntos, né? Até porque o evangelho, ele foi propagado para todas as pessoas, né? E até hoje ele precisa ser anunciado para todas as pessoas. Então, iria existir muita divergência em relação aos gentios, porque não tinham as práticas do judaísmo. Então, algumas coisas precisavam ser alinhadas, né, em relação ao estudo. Então, lá no livro de Atos, eles vão estar falando sobre isso, né? Então, é interessante ver que aí no capítulo 17, vai falar sobre algumas coisas, que é a respeito do não comer sangue, vai falar a respeito da imoralidade, né, e sobre a carne ali de animais mortos, né, e sobre a comida sacrificada a ídolos. Então, lá no livro de Atos, eles estão falando sobre essas coisas e a gente vai entender aqui o porquê.
Está relacionado à higiene, sim. Está relacionado à questão de saúde também. Mas também está relacionado a uma prática pagã, né? E aí, na própria palavra, vai nos ensinar que o sangue, ele representa a vida. Então, o fato de Deus proibir comer sangue é porque o sangue, ele faz expiação pelo pecado e ele representa a vida. Eu falei em um outro vídeo, quando a gente estudou sobre comidas, né? O que era permitido e o que não era permitido, eu dei um exemplo de Daniel, que não se contamina, né? Com as iguarias ali do rei, com os manjares do rei. Então, isso era tido como uma ordem de Deus, uma ordenança de Deus, não comer comida contaminada, comida consagrada a ídolos. E nesse concílio, nesse momento da igreja primitiva, onde Paulo e Bernabé também estavam presentes, eles estavam discutindo sobre esses assuntos, que isso deveria ser mantido. Isso tinha que ser mantido. Eles precisariam continuar com essa prática de não se contaminar com comidas consagradas a ídolos, de não se contaminar com nenhum tipo de imoralidade sexual, que é o que está falando aqui também, fala no livro de Levíticos, né? E também de não comer carne de animais mortos, principalmente carnes que contêm sangue. Não era para ser comido devido ao sangue representar a vida, então isso era proibido e isso era para ser mantido até o fim, tá bom? Então nós como igreja, hoje reformada, né, eu acredito que a gente deve seguir essa questão também do sangue, porque isso representa muito, e eu não vejo o porquê não seguir à risca a questão de não comer nada que seja consagrado a nenhum ídolo, da gente não se contaminar com nenhum tipo de moralidade sexual e também não comer o sangue. Então, não tem o porquê a gente não obedecer essas leis de Deus até hoje. Então, assim, tem muita coisa no livro de Levíticos que não tem como ser aplicado no dia de hoje, tem muita coisa que não necessita mais ser executada no dia de hoje como sacrifício de animal, porque Jesus já se doou por completo, por inteiro, uma única vez. Então hoje nós não necessitamos mais, né, de sacrifícios, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, a gente tem livre acesso, então nós não necessitamos mais de um sumo sacerdote para fazer essa mediação. Hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador, né? Ele é a ponte que nos liga a Jesus, a Deus. Jesus é a ponte que nos liga a Deus, né? Então é interessante a gente falar sobre isso, mas existem algumas coisas que é necessário ser mantidas até o dia de hoje, e entre elas isso que eu acabei de dizer agora há pouco, tá? Então aqui a gente conclui o capítulo 17, a gente entra no capítulo 18 falando sobre relações sexuais ilícitas, o que não era permitido, o que Deus não se agradava. E a gente vê claramente, voltando a falar, era uma nação, gente, que viveu mais de 400 anos, né, no Egito. Então, tudo o que está falando no livro de Levíticos, por mais estranho ou por mais óbvio que seja, era praticado entre eles. E o Senhor não está falando nada aqui do que eles já não tenham conhecimento. Então, a prática da relação sexual ilícita, da imoralidade sexual, era muito comum no meio deles. Por isso que o Senhor exorta tanto eles nessa relação. Então, era um povo que não tinha temor algum ao Senhor. Eles não tinham temor a Deus, eles estavam totalmente longe da presença de Deus. Então, para eles, essas práticas que falam no capítulo 18 eram muito comuns, tá? A terra prometida, ela estava habitada, né? Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus fala para Abraão, sai de sua terra, de sua parentela, o Senhor já tinha uma promessa, Abraão pisa nessa terra de Canaã. Mas, porém, em determinado momento, ele sai da terra e essa terra é habitada por outros povos. E aí é onde dá toda a história, o povo dos descendentes de Abraão, que aí já nessa época já era o povo de Jacó, as 12 tribos, eles vão pro Egito, eles ficam lá um tempo. Lembra da história de José? José estava no Egito, aí o pai e os irmãos vão para lá porque eles estavam passando fome, no Egito tinha comida, lembra de toda essa história? Então, nesse período eles ficam ali por 400 anos, é onde eles são escravizados ali, né? Então, a terra já foi povoada por outras pessoas, outros povos invadiram ali, outros povos moravam ali, que dão origem ali aos cananeus, tá? Então, os cananeus eram povos totalmente pagão e idólatra, eles cultuavam outros deuses, né? Então, no capítulo 18 vai falar muito sobre isso, até mesmo porque quando eles vão reconquistar a terra, que eles saem do Egito para voltar a conquistar aquilo que já era deles, não era para eles se contaminarem com pessoas que ainda iam permanecer ali. Os cananeus, eles habitavam ali naquela terra, e quando eles conquistam toda Canaã e sua região, Deus permite que uma parte do povo continua habitando naquela terra. Então, quando Deus se refere no capítulo 18 a respeito dessas pessoas, desses povos, era em relação às práticas deles também ilícita, né? Todo tipo de moralidade sexual. Então, não era para o povo judeu se contaminar com aqueles que ainda ficariam na terra, né? E mais pra frente a gente vai ver isso, não no livro de Levíticos, mas mais pra frente na Bíblia, Deus fala a respeito desse povo, que Deus permitiu uma certa quantia de pessoas ainda permanecer, ainda residir em Canaã. E não era para eles se contaminarem com essas pessoas, eles eram um povo totalmente corrompido, tá? Com isso, Deus já estava alertando eles a não se corromper, tá? Com esses povos. Então, o capítulo 18 vai falar muito a respeito da falta de honra em relação à prática sexual com parentes. Isso era uma falta de honra e é uma falta de honra até hoje, né? Isso é desonroso tanto para a família quanto perante Deus. Isso é inaceitável, é abominável aos olhos do Senhor. E sendo parente tanto em relação a laços sanguíneos, quanto também a agregados. A partir do momento que a pessoa faz parte da sua vida, se relaciona, da sua família, perdão, não era para ter relação sexual, independente. A partir do momento que a pessoa se tornou membro da sua família, seja um agregado, não era permitido, isso era abominável aos olhos do Senhor, tá? Abrindo um parênteses aqui, o Senhor faz a liberação de um casamento
vamos supor, do irmão com a cunhada, no caso, se o irmão desse homem morresse, né, o marido dessa cunhada morresse, né, então, para dar sequência na geração e nos familiares, esse irmão, ele era obrigado a assumir aquela mulher para ela não ficar abandonada e desamparada, caso ela não tivesse filhos, tá? Para dar aí sequência na geração daquele homem que morreu, tá bom? Então, nesse caso aí, era liberado, mas caso a pessoa estivesse viva, isso era abominável aos olhos do Senhor. Vai falar também no capítulo 18 a respeito do incesto. O que é o incesto? O incesto é a prática sexual com pessoas da mesma família. E eu fui fazer uma pesquisa um pouco mais sobre isso, como que é essa questão no Brasil. Gente, eu descobri que no Brasil não existe lei para o incesto. Para pessoa maior de idade existe lei para prática sexual da pessoa da mesma família quando é menor de idade, né? Que isso é crime. Mas quando é maior de idade não existe lei. Então, se ambas as pessoas concordam em manter uma vida sexual ativa com pessoas da mesma família, no Brasil, gente, não tem lei que proíbe isso. É proibido o casamento. Tanto é que não existe dados, não tem como a gente ter noção de quantos casos de incesto com pessoas maiores de idade existem no Brasil. Eu achei isso absurdo. Eu falo assim, como que a gente não tem noção das coisas, né? Eu não sei se você sabia dessa informação, mas eu não sabia dessa informação. Então isso é muito sério, sabe? E hoje em dia ver que isso tá se tornando uma coisa muito natural, tá se tornando uma coisa legal, legalmente falando, sabe? Em sentido de leis. E uma outra coisa que fala muito nesse capítulo é a respeito da zoofilia. E zoofilia é a prática sexual com animais. E levantando uma pesquisa também, eu vi que 34% das pessoas que moram em zona rural, tanto sendo homem quanto mulher, 34% dessa população tem prática de zoofilia. Né? Então, isso é abominável aos olhos do Senhor, é algo que não precisaria nem ser mensurado, mas era uma prática muito comum entre eles. Né? Infelizmente é triste, mas era algo muito comum entre eles. Né? E aqui no Brasil, 34% da população rural tem esse tipo de prática, então é algo muito comum. Muito comum que eu falo no sentido das pessoas ainda praticarem até o dia de hoje, tá? Mas não que seja aceito aos olhos do Senhor, isso é abominável. Uma outra coisa que vai falar também no capítulo 18 é sobre um deus, uma divindade pagã chamada Moloque. E esse deus, essa divindade que eles acreditavam, ele exigia sacrifício de crianças, tá? Então, muitos deles estavam acostumados a cultuar essa divindade sacrificando seus filhos. Então, isso era abominável aos olhos do Senhor, porque o Senhor nunca pediu sacrifício nunca foi aceitável, né? No caso, sacrifício de seres humanos. O Senhor pede a Abraão, seu filho Isaque, mas para provar o seu coração. Deus jamais aceitaria um sacrifício de uma pessoa para pagar o pecado pelas outras pessoas ou para ser aceito diante do Senhor, tá? Porque ninguém é digno, o único digno é Jesus Cristo. Tá bom? E eles tinham essa prática, né, em relação a esse tipo de culto, e também eles tinham a prostituição cultual, que era onde eles entregavam também as suas filhas a serem prostitutas cultuais. Então elas se sacrificavam ali com outros homens, muitas vezes dentro do templo da divindade, como uma forma de aceitação diante daquele Deus. Então o Senhor abominava esse tipo de prática também, tá? No capítulo 18 vai falar muito também a respeito do homossexualismo, né, no versículo 22, vai falar a respeito do homem não se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Isso é abominável aos olhos do Senhor, né? Então vai se referir ao homossexualismo. É uma prática que Deus não aceita, Deus abomina, não foi o que o Senhor criou, tá bom? E assim também vice-versa, a mulher não se deitar com outra mulher como se fosse um homem, tá? Isso é abominável aos olhos do Senhor. E tem outros textos que falam sobre isso, né? No Novo Testamento. Então aqui a gente encerra o capítulo 18 e a gente entra no capítulo 19, tá? O capítulo 19 é uma repetição das leis, então ele é como se fosse um adiantamento do Sermão da Montanha. Lembra o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Jesus dá uma série de orientações? Então, é como se o capítulo 19 de Levíticos é como se fosse um adiantamento do Sermão do Monte, tá? Não é só sobre ídolos que fala, mas também sobre pensamentos, tudo o que tira Deus do centro. Tá? Então não tá falando só sobre idolatria, só sobre ídolos, mas também tá falando sobre pensamentos, tá? Então tudo que vai tirar Deus aí do centro de todas as coisas e colocar outras coisas no lugar de Deus, é o que tá falando no capítulo 19. Embora muitas pessoas tenham dificuldade de obedecer a Deus e não concordam com muitas coisas, né? A única intenção do capítulo 19 é baseado num tratamento justo em relação a um ser humano, né? A gente ser mais sensível, né? As pessoas mais vulneráveis, né? Que são os idosos, os deficientes, vai falar sobre eles, vai falar sobre o pobre, sobre o estrangeiro, sobre o trabalhador e sobre outros assuntos, né? E eu quero destacar alguns versículos aqui do capítulo 19. O versículo 13 diz assim, ó, não oprima nem roube o seu próximo, não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Então olha quantas coisas simples, mas que não era para ser feito. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha pedra de tropeço à frente do cego, mas temam a Deus, eu sou o Senhor. Não cometam injustiça nem julgamento, não faça
favoreceram os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhe calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio contra o seu irmão no seu coração. Antes, repreenda com franquejas o seu próximo para que, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado. No 18 diz assim: não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém de seu povo, mas ame a cada um seu próximo como a si mesmo. Obedeçam as minhas leis, o Senhor fala. Aí lá no versículo 26 vai dizer: não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Aí fala aqui também sobre não cortar o cabelo dos lados da cabeça e nem aparem a ponta das barbas. Isso aqui é interessante a gente falar porque está falando a respeito de uma cultura que eles estavam acostumados a fazer, né, por conta de uma divindade. Então essa prática de raspar os cabelos dos lados e aparar a ponta das barbas era forma de culto a uma divindade. Então o Senhor não queria que eles fizessem isso porque o Senhor queria que eles fossem diferentes, tá bom? Então algumas coisas que está relacionado a usos e costumes o Senhor vai proibir devido a isso ser uma prática de culto a outras divindades. O Senhor queria que eles fossem diferentes. O Senhor queria que eles fossem um povo separado, para que quando alguma outra pessoa visse, elas saberiam identificar que aquele não era um servo, não servia a uma divindade pagã, servia ao Deus de Israel. Então, por isso que o Senhor fala muito sobre isso, tá? E vai falar muito a respeito aqui de adivinhação. Uma outra coisa muito interessante é o versículo 29, e olha o cuidado de Deus com a vida das mulheres. Fala assim, ó: ninguém desonre sua filha tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade, porque eles tinham o hábito de fazer trocas, de fazer vendas e entregar as suas filhas como um pagamento, né? As filhas virgens como um pagamento, como uma aquisição daquilo que eles faziam, né? Como um juramento, como uma venda. Então o Senhor está aqui mostrando que não é para ser feito isso, não é para desonrar a vida da filha tornando ela prostituta. Muitas vezes, né, eles entregavam a filha à divindade, que nem eu falei a respeito de Moloque, eles tinham essa prática de colocar a filha virgem, né, como uma prostituta cultual. Então isso era muito sério. Então aqui Deus está querendo preservar, Deus quer preservar a virgindade, a santidade das mulheres ali. Então, independente de qualquer coisa, eles que fizessem um acordo deles, mas não colocassem no meio as filhas. Versículo 31 também vai dizer assim, ó: não recorram aos médiuns, nem busque a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, essa prática de mediunidade, essa prática de espiritismo é totalmente abominável aos olhos do Senhor. O Senhor não se agrada dessas práticas, tá? Uma outra coisa que vai falar aqui em Levítico 19 é a respeito das tatuagens, né? A tatuagem era um símbolo, né, pagão, era um símbolo muitas vezes onde a pessoa era marcada para representar que ela era escrava de alguém, ela era de um dono. Então tinha essa marca no corpo, seja ela em forma de tatuagem ou em forma de ferro, onde eles prensavam o ferro quente, a pessoa ficava marcada. No caso aqui de Levíticos, ele está representando ali a mutilação, porque existia uma prática cultural onde uma divindade, né, uma divindade pagã, exigia a mutilação. Então a tatuagem aqui também se refere a se cortar, a se mutilar, causar feridas no corpo, né? Era uma forma de cultuar, então eles tinham essa prática onde o Senhor também está exortando eles a respeito disso. E aqui se encerra o capítulo 19. O 20 vai falar sobre punições para o pecado. Então, todas essas punições estão relacionadas à morte e à execução das pessoas, né? Por quê? Porque o Senhor queria que eles fossem diferentes, como eu já disse. Então, necessitaria desse tipo de punição da parte do Senhor, da punição de morte, porque ela representava, né, a pessoa desobedecer à ordem de Deus, mostrava o quanto ela não tinha comprometimento, o quanto ela não tinha temor ao Senhor, o quanto ela não tinha reverência à santidade de Deus. Então, uma vez feita a prática que Deus abominava, o castigo, a punição para aquele pecado era a morte, tá? Então vai falar aqui também a respeito, ó, no versículo 27, eu grifei aqui, e no versículo 6, vai falar também a respeito de consultar os mortos e médiums, tá? A prática aí do espiritismo, vai falar também a respeito disso, tá? E aí vai ter uma série de leis aí e vai falar sobre a punição dessas leis. Então isso é o que vai falar no capítulo 20, sempre trazendo o sentido da santidade e da diferença, né? De ser o sal e a luz do mundo. O capítulo 20 vai falar sobre punições para o pecado. Então todas essas punições estão relacionadas à morte e à execução das pessoas, né? Por quê? Porque o Senhor queria que eles fossem diferentes, como eu já disse. Então necessitaria desse tipo de punição da parte do Senhor, da punição de morte. Capítulo 21
vai falar sobre as regulamentações para os sacerdotes. Então, quais eram as leis, o que Deus exigia deles, né, e o que eles deveriam cumprir, tá? Uma coisa muito interessante aqui, que eu recebi até uma pergunta a respeito disso, de uma das meninas que estavam fazendo o estudo, a respeito do versículo, deixa eu achar aqui, 16, versículo 16 do capítulo 21, que fala a respeito de que pelas as gerações de Arão, né, a ordem ali que o Senhor estava dando aos sacerdotes, lembrando que os sacerdotes eram só os descendentes de Arão, tá? Toda a família de Arão pertencia à tribo de Levi, lembra? Porém, não era todos os levitas, todos os descendentes de Levi que exerciam o sacerdócio, tá bom? Somente os descendentes de Arão que exerceriam o sacerdócio, tá? De forma perpétua, tá bom? Então, os outros descendentes de Levi tinham outras funções em relação às coisas de Deus. Porém, o sacerdócio era específico para os descendentes de Arão. E nesse versículo 16 está falando a respeito de todos aqueles que tinham alguma deficiência. Esses que tinham deficiência, eles não eram dignos, eles não poderiam oferecer uma oferta de alimento ao Senhor. E é especificar, seja cego, seja não, seja corcunda, seja tem algum outro problema físico, eles não eram dignos de se aproximar para trazer uma oferta de alimento ao Senhor. E aí uma das perguntas foi, né, mas por quê? Né, eles não pediram para nascer assim. Eles nasceram assim, e o que eles podem fazer? Eles não podem fazer nada. E Deus estava dando uma ordem ali de que eles não eram perfeitos, que eles tinham defeitos. Eles não poderiam oferecer, né, a oferta ali de alimento. E aí, quando eu recebi essa pergunta, né, esse questionamento da nossa irmã, eu fui para o texto ler, né, e pedi uma orientação de Deus, porque eu não tinha focado nisso, né, eu não tinha visto esse detalhe do texto, né. E aí eu continuei lendo aqui e eu vi que mais para baixo fala assim, ó, no versículo 21 fala que nenhum desses descendentes que tem defeito pode se aproximar para trazer uma oferta dessa ao Senhor. Porém, no 22 fala assim, ó, poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus. E também o alimento santo, contudo, por causa do seu defeito, ele não poderá oferecer, mas ele pode comer. E o que isso representa? Isso representa que nós temos um defeito, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. E isso nos impede de oferecer o sacrifício. Mas nós podemos participar dele. Então, olha que lindo, né? Embora na prática ali, né, tenha sido difícil, né? Mas eu acredito que eles conseguiam entender essa questão da perfeição diante do Senhor, né? Deles não terem nenhum tipo de defeito físico, né? Que isso impediam eles de ser perfeitos. Então, acho que eles viam isso como uma limitação. E da mesma forma, hoje nas nossas vidas, né? Nós não somos perfeitos, nós temos limitações. Mas nós não somos dignos de oferecer nada diante do Senhor. Mas nós podemos participar do perdão, nós podemos participar da comunhão, nós podemos participar da reconciliação, nós podemos nos sentar à mesa, né? Me veio agora à mente a palavra relacionada a Mefibosete, que Davi chama ele, né, para honrar os descendentes ali de Jonatas, um dos seus filhos, né, chamado Mefibosete. Lembra da história? Onde ele estava lá, né, esquecido lá em Lodebar, né? Lembra da história? E Davi quer honrar um dos descendentes ali do seu melhor amigo. E aí chama Mefibosete para se sentar à mesa. Mefibosete, ele não tinha ali condições, né? A Bíblia fala que ele era aleijado dos 2 pés, né? Então, ele não tinha condições nenhuma, ele foi esquecido, né? Ele não era digno. Mas, mesmo assim, o rei o chamou para sentar na mesa e desfrutar de todo o banquete, né? Então, uma vez eu ouvi uma ministração onde dizia assim, que ali, sentado na mesa, se eu não me engano, foi até o pastor Júnior que pegou essa ministração, que ali, sentado na mesa, foi ele mesmo, agora veio na minha cabeça. Os pés dele ficavam embaixo da mesa, então ninguém via o defeito e a imperfeição dele, e assim somos nós. Nós podemos participar, né? Nós somos chamados a participar, né, da mesa, de estar juntamente com o Senhor, né? E sentados à mesa, somos iguais, né, uns aos outros, e o Senhor não vê os nossos defeitos diante da presença. E isso mostra, né, que precisaria sim de santidade, teria que apontar para a perfeição, porque isso também ia tipificar Jesus. Lembra que eu disse que tudo vai representar Jesus? Jesus, ele é perfeito, Jesus não tem defeitos, né? Jesus, ele não é pecador. Então, isso traz esse sentido também, mas, porém, o sacerdote que tinha esses defeitos, né, ele não podia ali oferecer o sacrifício, né? Mas ele poderia participar do sacrifício. Estamos caminhando para o final, Deus seja louvado, glória a Deus. O Senhor é bom, né? Vamos falar agora a respeito do capítulo 23, então encerramos aí o capítulo 22, é só as ordenanças a respeito das regulamentações para os sacerdotes, né? Encerramos aí o capítulo com essa palavra abençoado para o seu coração, e agora vamos para o capítulo 23, onde vai falar das festas. Lembra que eu falei do capítulo 16, o dia da expiação? Era considerado um dia de festa também, embora fosse um dia totalmente dedicado ao jejum, né? À humilhação, ao quebrantamento diante do Senhor.
era um dia festivo. Então a gente vai aí falar sobre o capítulo 23 e já começando com os sábados. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o sábado. Então, eles tinham aí, como a palavra mesmo diz, 6 dias para ser trabalhado e um dia para ser tirado como descanso. E esse dia era o sábado, era um dia semanal, onde eles tiravam esse dia para somente se dedicar ao Senhor. Eles se juntavam com sua família e com alguns outros grupos pequenos, e com um levita, para ali estar ouvindo, se consagrando e se dedicando ao Senhor. Ouvindo a palavra, se consagrando e se dedicando ao Senhor. Qual era o propósito? Era se lembrar que agora eles não eram mais escravos, que agora eles tinham descanso. A próxima festa era a festa da Páscoa. O que significa Páscoa? Páscoa significa passagem, passar por cima. Essa festa, né, foi celebrada quando eles saem, né, para eles saírem do Egito, né, com a passagem ali da última praga, o anjo da morte ia passar e ia matar todos os primogênitos do povo do Egito, dos egípcios. Então o Senhor guarda o povo de Israel e todos os primogênitos de Israel, desde as criações até os filhos, embora no Egito, desde as criações até os filhos, a primeira cria e o primeiro filho foi morto, e já o povo judeu, o povo hebreu, não aconteceu nada, eles foram poupados. E como símbolo disso, era necessário sacrificar um cordeiro ali, eles comerem da refeição e passar o sangue do animal no umbral da porta. E a hora que o anjo da morte passasse por ali, passasse por cima daquela casa ele sabia que estava selada e ali ele não podia entrar, tá? Então essa daí foi a Páscoa. Então a Páscoa tem esse significado, né? Essa passagem, essa celebração, né? Da passagem ali do anjo da morte. E a gente vê a ceia, que representa também a Páscoa, né? Onde a gente vê aí o nosso Cordeiro Pascual. E quem é o nosso Cordeiro Pascual? Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, né? Então a gente vê esse símbolo de Jesus, né, falando sobre a Páscoa na sua última ceia, né, onde ele se deu ali como o Cordeiro morto, né, o Cordeiro que foi sacrificado. Então a festa da Páscoa representaria isso, essa passagem era para eles se lembrarem do que o Senhor fez por eles lá no Egito, que o Senhor livrou, o Senhor poupou e o Senhor entregou ali um sacrifício por amor a eles, né? E selou aquela casa para que o mal não tivesse poder sobre a vida daquelas pessoas. Vamos para a festa dos pães sem fermento. O que essa festa representava? Bom, ela vinha logo em seguida da festa da Páscoa, ela durava uma semana, tá? E o sentido do pão ser sem o fermento era porque o fermento ele representava o pecado, a fermentação, né? Então era algo que era para ser consumido rápido, era uma preparação rápida. Isso significava um partir, estar pronto para partir. Então, logo após a Páscoa, né, eles se prepararam para sair do Egito, né? Então eles celebravam essa festa de uma semana para se lembrar dessa preparação rápida, que eles tiveram que fazer tudo rápido, tudo às pressas para sair daquele lugar de escravidão e serem libertos. E tinha também uma outra festa, olha como nosso Deus é festivo e como o Senhor ama, né, que a gente celebre as coisas na nossa vida. Tinha aí a oferta dos primeiros frutos. O que isso representava? Representava a gratidão ao Senhor pela colheita. Então eles festejavam também aí no início das suas colheitas, né? E essa festa, ela era feita no mesmo tempo que era feita a festa anterior, dos pães sem fermento, tá bom? E uma outra festa era a festa de Pentecostes, né, que acontecia 7 semanas após a Páscoa. O propósito era de um dia, né, onde a assembleia, todo o povo ali sagrado, né, não era permitido nenhum tipo de trabalho, tá? E o enfoque primário, ou seja, aquilo que era priorizado, era a expressão de gratidão a Deus pela colheita do trigo. Então eles cultuavam também esse dia. O livro de Números, no capítulo 28, do 27 ao 30, vai mostrar ali uma lista do que os sacerdotes deveriam oferecer a Deus em favor da nação nessa festa de Pentecostes. Lembra da passagem bíblica lá em Atos 2, onde fala que os discípulos estavam todos reunidos, quando Deus sobe, né, ressuscita e ele sobe aos céus e ele fala para os discípulos ficar em Jerusalém, né, até que do alto eles sejam revestidos de poder. E eles ficam, eles obedecem, e aí a Bíblia diz em Atos 2, quando eles estavam reunidos ali, todos em um mesmo lugar, no dia de Pentecostes, ou seja, era um tempo onde o povo de Deus estava celebrando essa festa, e aonde o fogo de Deus cai, o poder do Espírito Santo de Deus cai sobre a vida deles, eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E temos também a festa das trombetas, que ela era celebrada no primeiro dia do 7º mês do calendário hebraico. E o mês 7º era um mês muito importante porque ele também tinha outras festas, né, que era a festa das cabanas e o dia da expiação. Então, quando a festa chamava Festa das Trombetas, porque ao tocar da trombeta, o soprar da trombeta anunciava a abertura desse mês. E era um mês onde eles celebravam ali a agricultura, tá? Eles agradeciam ao Senhor pelo final daquele ano, né, em relação à agricultura.
E o tocar da trombeta tem um significado muito profético, né? Que eles associavam o tocar, o soprar da trombeta com uma teofania. E teofania, dentro da teologia, é a manifestação de Deus, de alguma forma. Então, eles criam muito nesse som como um som profético. E um sentido agora que veio no meu coração é a respeito das muralhas de Jericó, né? Que a gente vai ver mais pra frente, quando eles conquistam Jericó. E Jericó era uma cidade que estava em Canaã. Então, eles estavam caminhando para conquistar essas cidades, né? Lembra que eu falei que existiam povos ali? Uma dessas cidades era Jericó. E a forma como as muralhas caem é no tocar das trombetas, né? No som. Então, o som tinha um significado muito profético para eles, por isso que eles faziam essa celebração também. Depois, nós temos aí a festa do Dia da Expiação, que é o que eu já expliquei para vocês, né, o qual é o significado do Dia da Expiação, que também era considerado uma festa, embora fosse um jejum, mas depois eles celebravam. E tem, por último aí, não menos importante, a festa das cabanas, ou também chamada de festa dos tabernáculos, ou Sucote, tá? Era lembrada, né, era festejada 5 dias após o dia da expiação, né? Essa festa era comemorada e o povo, o sentido da festa era para lembrar o povo de quando eles moravam em tendas, né? De quando eles moravam, quando eles não tinham abrigo no período que eles estavam no Egito, né? Então eles tinham um teto. Quando eles fossem entrar em Canaã, eles celebrariam essa festa para ver que agora eles tinham casa, eles tinham abrigos. Então eles festejavam a festa das cabanas, a festa do tabernáculo ou Sucote, para trazer à memória esse período que eles não tinham abrigo, que eles não tinham moradia e agora eles tinham. E é interessante que até os dias de hoje, tá? Eles ainda têm um lugarzinho lá, eles montam tipo como se fosse um cômodo só assim fora da casa e todas as vezes que eles vão festejar a festa das cabanas, eles ficam ali dentro daquele lugar para se lembrarem de onde eles vieram um dia. Então aqui nós terminamos o capítulo 23 falando a respeito das festas, nós iniciamos o capítulo 24, onde vai falar sobre o candelabro, né, e os pães sagrados. Então, o candelabro aqui, ele vai representar aí nós, né, trazendo, é muito interessante porque começa dizendo assim, né, vou ler para vocês. Ordenem aos israelitas, ou seja, não era somente aos sacerdotes, era a todos, né, que tragam azeite puro. O azeite na Bíblia, ele vai tipificar o Espírito Santo, a unção, né, então a alegria. E fala assim, para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas, né? Então, essa era uma função que Arão fazia, ele tinha que manter as lâmpadas continuamente acesas. Então, trazendo para as nossas vidas, isso era uma função dele para ser feito dentro do tabernáculo? Sim. Era um ato ali, uma atitude, fazia parte de um ritual santo aos olhos de Deus? Sim. Mas trazendo para a nossa vida hoje, o que isso representa? Que nós precisamos manter a nossa lamparina sempre acesa, nós precisamos manter o azeite ali continuamente para que esse fogo não se apague, né? Então, ele fala sobre isso. Vai falar também a respeito do pão, de ser feito com a melhor farinha. Então, tinha esses pães diante da presença do Senhor, né? Esses pães tinham o significado do sustento, porque eram os sacerdotes quem comiam, né? Então, o Senhor proveu o sustento dos sacerdotes. Então, vocês lembram que os sacerdotes, né, eles, a tribo de Levi, no geral, eles eram sustentados pelas outras tribos, né? Porque a herança deles era cuidar das coisas do Senhor. Então, os sacerdotes, eles participavam das ofertas, tanto sendo ela de carne, quanto ela sendo de cereais, de pão, porque era a forma que Deus tinha de suprir a necessidade deles de alimento, né? Então, olha o cuidado de Deus, né? Eles podiam dividir com seus filhos, né? Arão dividia com seus filhos todo aquele alimento. E aqui vai falar sobre o pão. Então, o pão aqui vai representar o alimento, a provisão de Deus na vida dos sacerdotes e assim também é na nossa vida. Então, isso vai tipificar a figura de que Deus, ele nunca vai nos deixar passar necessidade de nada. Ele sempre será o nosso provedor. Então, aí também no capítulo 24, a gente vai ver o Senhor orientando a respeito do castigo sobre a blasfêmia, né? Que é quando se usa o nome de Deus e para isso, quando blasfema contra o nome de Deus, e para isso também existe um castigo de apedrejamento, onde conta uma situação no qual isso aconteceu. Encerramos o capítulo 24, vamos para o 25, reta final, glória a Deus. Capítulo 25 vai falar sobre o ano sabático, que era o ano sabático, né? O ano sabático vai falar a respeito de a cada 7 anos você dedicava um sábado de descanso para a terra, e essa terra era dedicada totalmente ao Senhor, tá? Então, trazendo aí o sentido do descanso, trazendo o sentido da provisão, daquilo que Deus fez por eles, né? A terra já não é mais escrava, a terra também necessita de descanso, né? Então, tinha aí o ano sabático. A cada 7 anos, um sábado era dedicado ao descanso da terra. E temos também o ano do jubileu, né? Na qual 49 anos de trabalho, de colheita, um ano todo era dedicado da terra, dedicado àquele ano, né, de descanso para aquela terra. E é muito interessante porque é onde fala, né, que os escravos poderiam voltar para suas casas, voltar para suas famílias e aproveitar aquele um ano de descanso da terra e aproveitar também para estar junto com a sua família.
E vamos lá para os últimos 2 capítulos do livro de Levítico. Como foi bom ter você aqui. Obrigada, gente, mais uma vez por cada testemunho. Isso só fortaleceu o meu espírito no Senhor e só edificou a minha vida em Jesus de saber que eu pude ser canal de Deus na sua vida. O capítulo 26 e 27, com a conclusão do nosso estudo tão lindo a respeito do livro de Levíticos, vai falar sobre a obediência e a desobediência e quais serão as recompensas e o castigo, né? Então, a gente vê aí no capítulo 26 que vai falar sobre toda a recompensa de ser obediente, o que eles iam colher, o quanto eles iam se fartar, né? De tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. E eu vejo aqui que a obediência, ela gera bênção, né? Então, a bênção é uma consequência de uma vida de obediência ao Senhor, né? Então, isso é lindo da parte de Deus, isso é profético da parte de Deus. O Senhor, ele é fiel e ele tem o prazer de nos abençoar. Então, todas essas bênçãos, o Senhor declara sobre a mim e sobre a sua vida. Mas também há um detalhe aqui na palavra de Deus onde o Senhor se atenta à questão do castigo da desobediência. É muito interessante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente precisa entender que a gente vai plantar, a gente vai colher. E isso é bíblico e tem uma referência bíblica que eu vou colocar aqui para vocês. Em Gálatas 6:7 vai dizer assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se ele plantar frutos para a carne, ele colherá destruição. Se ele plantar frutos para o Espírito, ele colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Então você pode ver que o Senhor, ele testifica na sua palavra, né, a respeito do castigo que é gerado através da desobediência e das bênçãos e as promessas do Senhor que é alcançadas através de uma vida de obediência. Qual você escolhe? Então a gente vê aí na sequência do capítulo 26 uma série de coisas aterrorizantes que o Senhor fala que iria acontecer com eles, porque esse seria o castigo por desobedecer, por não colocar Deus no centro da vida deles e por eles fazerem coisas tão repugnantes aos olhos de Deus sem temor algum. Então, infelizmente, a desobediência ela vai gerar frutos sim, e frutos para destruição, e o Senhor jamais quer isso. Então, quando eu vejo essa lista de coisas ruins, eu não consigo pensar em outra coisa do que não um alerta da parte de Deus, sabe? É como se Deus estivesse clamando para que nós não venhamos desobedecer, porque as consequências de uma obediência devastadoras, né? Então eu vejo muito isso. Então que nós não venhamos a olhar com os olhos de que Deus ele se vinga, que Deus ele quer castigar as pessoas, não, mas que nós venhamos a olhar com os olhos de amor do Senhor. O Senhor não quer que nós venhamos sofrer sobre essa terra. O Senhor sabe que a nossa inclinação é para o pecado, mas nós temos o livre-arbítrio de escolher qual caminho nós queremos seguir. Então, que você possa ser despertada para seguir o caminho da obediência, tá? E embora você tenha trilhado os caminhos da desobediência, embora você esteja vivendo nesse caminho da desobediência hoje, eu quero declarar sobre a sua vida que mesmo você estando nele, a palavra do Senhor é muito clara no versículo 40, em meio a tantas coisas ruins que quando você lê aí, você vai ver quantas coisas ruins o Senhor chega a falar a respeito de causar pavor, de somente ouvir o barulho de uma folha que cai no chão. Gente, isso é fora da realidade, a gente não ouve o barulho de uma folha caindo no chão, mas o castigo seria tão grande e seria tão devastador que causaria coisas simples, seria espantosa para eles, né? Então, o Senhor trazendo assim o sentido de quão terrível é a destruição na vida de uma pessoa em relação à desobediência. E eu fico aqui pensando, né, na última vigília eu ministrei essa palavra e eu falo assim, Deus, como o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia, porque em meio a tantas coisas como consequência de uma vida de desobediência, de uma vida totalmente desregrada, totalmente sem temor e sem santidade, no versículo 40 o Senhor ainda fala assim, mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, vocês vão alcançar perdão. Gente, olha que lindo, a misericórdia do Senhor sendo manifestada, se tão somente, embora a gente esteja vivendo nesse caminho de desobediência, mas se houver arrependimento e confissão dos pecados, o Senhor nos perdoa. E aí, na sequência, ele vai falar, mas que a gente precisa entender, a gente precisa se humilhar diante da presença do Senhor e reconhecer isso, e ter ciência de que a consequência do pecado vai vir do mesmo jeito. A consequência da desobediência vai vir do mesmo jeito, porém o Senhor não vai nos deixar. Ele não vai nos abandonar. Isso é muito profético sobre a minha e a sua vida. Eu queria que você recebesse isso. E fala no versículo aí, ó, 45. Mas por amor eu me lembrarei. Eu me lembrarei da aliança que eu fiz com seus antepassados. Se a gente tão somente se arrepender e se humilhar. Então a gente pode ver a graça e a misericórdia do Senhor sendo manifestada aqui. O Senhor, ele anseia ter um relacionamento conosco. Ele deseja que nós sejamos separados, que nós sejamos diferentes. Né, que verdadeiramente nós possamos exercer, né, o nosso chamado sobre essa terra. O Senhor te escolheu.
né? Então o Senhor deseja que nós vivamos uma vida de santidade, que nós levamos a sério, que nós tenhamos temor em tudo aquilo que a gente vai fazer. Então o livro de Levíticos veio para isso. Esse livro veio para gerar em nós esse desejo pela santidade. Veio para gerar em nós esse inconformismo santo da parte de Deus, esse zelo santo pelas coisas do Senhor, sabe? Então que o seu coração seja tocado, que o seu espírito possa ser ativado no Senhor para viver a santidade que Ele deseja que nós vivamos na presença dEle. E a gente só tem a desfrutar, a se beneficiar dessa vida de santidade. Então que você possa abandonar todas as suas práticas a partir de hoje, tendo ciência na sua mente de que você vai colher os frutos. Mas a diferença é que o Senhor vai estar junto com você. Ele não vai te abandonar por amor, que foi o que a gente acabou de ler. Eu quero deixar uma palavra aqui, voltando aí no capítulo 20, no versículo 7, onde diz assim: consagrem-se e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Continua dizendo assim: obedeçam os meus decretos e pratiquem-os. Eu sou o Senhor que os santifica. Aleluia! Então, eu quero deixar essa palavra no seu coração, quero encerrar esse estudo maravilhoso, agradecendo a Deus pela oportunidade. Eu orei por isso. Eu orei para que o Senhor me levantasse em meio ao chamado que Ele tem para minha vida, para que eu abençoasse pessoas. E o Senhor me levantou nesse tempo. E eu creio que essa palavra ficará guardada no seu coração. Obrigado por todos os testemunhos. Eu louvo a Deus por cada testemunho, por cada mudança de vida através do conhecimento da verdade, porque é o que a palavra de Deus nos diz. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que nós possamos pôr em prática, nos consagrar, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Ele é o nosso Senhor e Ele exige de nós santidade. Que nós possamos obedecer os seus decretos, que nós possamos praticar os seus decretos para que Ele nos mantenha em santidade. Que Deus abençoe você, que você tenha um face tremendo, extraordinário, que o Senhor te use de forma poderosa para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém?